Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Porto Seguro S.A. para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2020. Agora, gostaríamos de passar a palavra à companhia. Por favor, podem prosseguir. Bom dia. Quem fala é Roberto Santos, CEO. Agradecemos a todos a participação na teleconferência de resultados da Porto Seguro referente ao terceiro trimestre do ano 2020. Indo para o slide número 4, destacamos os principais pontos. Apresentamos aumento de rentabilidade do trimestre, decorrente principalmente da expansão de 101% do resultado operacional no comparativo com o mesmo período de 2019. A receita total avançou 4,7% no período, através do crescimento das principais carteiras: automóveis, saúde, patrimonial, vida, riscos financeiros, operações de crédito e consórcio. Esse avanço demonstra, mais uma vez, a resiliência do nosso modelo de negócios. A sinistralidade foi 6,3 pontos percentuais melhor do que no ano anterior, explicado principalmente pelo segmento de automóveis, que melhorou 11,2 pontos percentuais, e também pelo saúde, que recuou 6,1 pontos percentuais no mesmo período. Essa melhora é reflexo dos aprimoramentos de subscrição e precificação de riscos e também da redução de frequência causada pelos impactos do isolamento social por causa da pandemia. Em relação à eficiência operacional, a consolidação dos índices de despesas administrativas e operacionais seguem recuando e está no menor patamar dos últimos 10 anos, tendo apresentado recuo de 0,8 pontos percentuais do trimestre e de 0,9 pontos percentuais no acumulado do ano, fruto dos esforços que temos realizado para melhorar a eficiência, principalmente através dos investimentos em tecnologia e de melhoria de processos. Bom, alcançamos um índice combinado do Estado de 87,6% no trimestre, uma melhora de 6,3 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, e no acumulado de janeiro até setembro, o índice combinado foi de 88,3%, um recuo de 5,9 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano anterior. Nos negócios financeiros e de serviços, expandimos as receitas de consórcio em 27,5% e seguimos crescendo no cartão de crédito e financiamento, sendo que a quantidade total de cartões aumentou 16,3% no mesmo período. O índice da adimplência voltou a melhorar no terceiro trimestre, com recuo tanto em relação ao segundo trimestre, quanto em comparação ao mesmo período do ano anterior. O NPL acima de 90 dias atingiu 5,2% no final de setembro, 1% abaixo da média de mercado, refletindo o gerenciamento eficaz da carteira e o impacto positivo das medidas que adotamos para a mitigação dos riscos. O resultado financeiro do terceiro trimestre recuou principalmente em razão da menor taxa de juros, mas a rentabilidade, quanto comparado ao benchmark, continua elevada, atingindo 245% do CDI no período. Assim, o lucro líquido aumentou 19,8% no trimestre em comparação com o mesmo período de 2019, atingindo 402 milhões de reais, uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio de 20,3%. Nos 9 primeiros meses do ano, o lucro líquido foi de 1,3 bilhão de reais, 27% maior do que o mesmo período de 2019, resultando numa rentabilidade anualizada de 22% do período. Apesar do momento desafiador, a disponibilidade de caixa continua num patamar confortável, com excesso de capital de 2,5 bilhões de reais. Em relação às iniciativas de ASG, no campo ambiental, lançamos os primeiros guinchos elétricos no Brasil, bem menos poluentes do que os guinchos tradicionais. E o consórcio sustentável, facilitando a aquisição de placas de energia solar para residências e empresas. No âmbito social, o programa Meu Porto Seguro já gerou mais de 2 mil postos de trabalho temporário, promovendo treinamento e capacitação para que as pessoas possam retornar ao mercado de trabalho com mais qualificação e independência. Neste trimestre também tivemos o lançamento de alguns produtos novos, como o Porto Seguro Aluguel Essencial, que oferece garantia para os proprietários e serviços residenciais para os inquilinos através do Repara,
A proposta desse novo produto é oferecer um custo-benefício atrativo e agilidade na contratação. Lançamos também o Porto Cuida, que oferece acesso a uma rede de consultórios e laboratórios com preços mais baixos, além de descontos em farmácias e atendimento médico via telemedicina. Outro lançamento também é o financiamento mais seguro alto, onde o cliente pode contratar os 2 produtos em conjunto com parcelamento de até 48 meses. Nesse caso, a vigência do seguro sempre acompanha o prazo de financiamento. Gostaria de agradecer a todos pela parceria e reafirmar nossa confiança na superação deste momento pelo qual estamos passando, além de desejar muita saúde a todos. Bom, agora eu vou em mais detalhes pelo trimestre. Bom dia a todos, obrigado pela participação. É o Celso Damasio que está falando. Aqui eu vou continuar a apresentação com o slide 5, onde a gente mostra aqui o crescimento das nossas receitas totais, né? Então aqui a nossa receita total voltou a apresentar um crescimento com uma evolução de 4,7%. Então nós tivemos um crescimento de quase 5% nesse trimestre em relação ao trimestre anterior, né? Aqui um destaque em relação ao trimestre passado, nós crescemos quase 20%, né? E em relação ao trimestre de 2019, crescemos 4,7%, né? Crescemos, além de crescer em prêmios, também crescemos em frota. E crescemos 1,8% no acumulado do ano. Então a gente fica aí positivo também no ano em relação a 2019 também. Isso também é um crescimento interessante para o ano, e nós estávamos até o semestre passado com um crescimento negativo, apesar de todos os desafios encontrados nesse ano 2020, né? No gráfico de baixo, a gente olha aqui o crescimento, um CAGR de crescimento de seguros de 4%, com crescimento de negócios financeiros de 11% até 2019, e 2020 também não está sendo diferente. Os negócios financeiros continuam crescendo 11%, serviços crescendo 4% e seguros, claro, crescendo menos esse ano, principalmente a carteira de automóvel, que sofreu mais até junho, mas começa a se recuperar agora, já nesse último trimestre. O Marcelo Picanso vai explicar um pouquinho mais para frente, mas a gente mostra aqui como a nossa diversificação no crescimento de receita e de prêmios também, não só em receitas financeiras, mas também de outras carteiras de seguros, que o Picanso vai explicar na frente, como saúde, IRE e vida individual, estão fazendo essa diversificação nos últimos anos acontecer, e a gente está conseguindo crescer muito mais em outras carteiras de seguros, como em negócios financeiros. Então a gente vem crescendo mais de 2 dígitos há alguns anos, já com essa diversificação acontecendo lá desde 2015, né? Quando a gente fala em diversificação de negócios, a Porto Seguro tem executado sua estratégia de diversificação dos negócios nos últimos anos. O resultado do alto nos 3 primeiros trimestres de 2020 reflete o aprimoramento da subscrição e precificação de risco e os efeitos positivos do isolamento social sobre a sinistralidade. Então, nesses últimos 2 trimestres, né, a partir de abril, os nossos modelos já têm capturado essa menor mobilidade, e já capturado esse menor esse comportamento dos nossos clientes, e já capturado isso, e já tem bancado os nossos índices de renovação, né? Aqui a gente mostra o lucro por segmento, e a gente aqui percebe que, claro, o segmento de automóvel nesse terceiro trimestre tem correspondido uma participação no lucro bem relevante, tanto no segundo trimestre quanto no terceiro trimestre. E os demais seguros com 28%, e o automóvel com uma representação mais relevante aqui nesse terceiro trimestre no lucro da companhia, maior do que em 2018 e 2019, porque a sinistralidade foi menor nesses últimos 2 trimestres, né?
No slide seguinte, a gente vê que o aumento do lucro líquido no terceiro trimestre é explicado principalmente pela retomada do crescimento dos prêmios emitidos e pela redução de sinistralidade, que resultaram num aumento de resultado operacional e compensado pela redução do resultado financeiro impactado pela taxa de juros. Então, nós tivemos uma rentabilidade muito boa no resultado financeiro, 245% do CDI, o Isaac vai explicar depois, mas claro que a taxa média do CDI foi menor que 2019. Então, o resultado nominal financeiro foi menor, mas a rentabilidade sobre o CDI foi maior que 2019. Mas o resultado nominal foi menor. Mas o resultado operacional, a gente percebe aqui no slide número 7, que o segundo trimestre nós tivemos um resultado operacional de 327 milhões e no terceiro trimestre também um resultado operacional de 327 milhões. Então, os dois trimestres tiveram um resultado operacional muito parecido, com ganho de produtividade em despesa administrativa e despesa operacional e também redução de sinistralidade. Então, os dois trimestres com resultado operacional muito significativo. E aqui no gráfico do lado a gente mostra o ROAE, o retorno sobre o patrimônio, que a gente faz aqui um trabalho sobre o retorno dos nossos negócios, chegando a 27%, quase 28%, um retorno sobre o patrimônio das nossas carteiras, né? Quando a gente tira o excedente capital aqui e remunera 100% CDI. Então, é um retorno de 28% quase no terceiro trimestre versus 21% no terceiro trimestre de 2019. Então, um retorno bastante robusto aqui no terceiro trimestre de 2020 em relação a 2019, né? A Porto Seguro tem alcançado resultados consistentes a despeito das oscilações da taxa de juros, né? O ROAE do terceiro trimestre foi quase 7 vezes superior à taxa básica de juros no período, 689% CDI. É claro que esse não é um indicador que a gente mais gosta, mas é um indicador para mostrar para os senhores que o nosso modelo de precificação, ele captura a redução de taxa de juros no tempo, né? A gente vem nesse tempo todo dizendo que o nosso modelo de precificação, ele captura a redução de taxa de juros futura, né? Então, nosso modelo de precificação, ele tem como base o nosso orçamento do ano seguinte. Então, conforme a gente tem a redução de receita financeira, tanto de aplicações como adicional de fracionamento, com aumento de parcelamento de prêmio e etc., o nosso modelo de precificação captura isso e o nosso índice combinado se mantém estável, como o Picanço vai explicar mais para frente. O nosso índice combinado, ele não se altera muito com relação à receita financeira. Então, aqui mostra que a nossa rentabilidade em relação ao CDI ela é maior até do que no passado. Então, nosso modelo, ele captura muito essa dinâmica de taxa de juros, e o gráfico é mais para ilustrar isso para os senhores, para a gente entender esse histórico. Ok? Agora eu passo aqui a palavra para o Picanço explicar um pouquinho como é que foi os nossos resultados de seguros. Obrigado, Celso. Bom dia a todos. Obrigado pela atenção, dedicação à análise da empresa. Vou comentar um pouco sobre os resultados de seguros. Bom, este foi diria que um trimestre de recuperação, né, de volta, acho que alguns elementos importantes. O primeiro é a volta ao crescimento do automóvel, né? A gente cresceu aí 0,8 em relação ao mesmo período do ano passado. Acho que vis-a-vis um cenário onde tivemos, né, uma redução estrutural de risco, seja por uma tendência que já vinha de redução de frequências de roubo e furto, né, que o mercado todo já vinha experimentando, e mais por os efeitos da pandemia, isso associado às menores vendas de veículos que afetaram a economia, eu acredito que é um resultado bastante positivo, dado as circunstâncias todas que cercam. Então é importante essa retomada no alto, e isso levou com que, obviamente, sendo uma carteira que ainda pesa 61%, e eu vou comentar sobre a evolução que ela teve desse peso nos últimos anos, levou a gente a crescer aí um pouco abaixo de 5%, 4,6%, nos prêmios totais em relação ao mesmo período do ano passado. O automóvel pesava 67%, tem a relevância dele isso em 2015, e hoje pesa 61% no total de mix. A gente tem expandido, conforme o Celso antecipou,
as outras carteiras mais fortemente do que o auto. Acho que é natural, primeiro, em função do market share que a companhia tem em automóvel, dois, em relação às oportunidades que ainda existem muito nos outros produtos, que ainda possui uma penetração ainda menor que o auto, não que nós consideremos a penetração do auto ideal, a penetração de seguro auto no Brasil, 30% da frota, na nossa visão, ainda existe espaço para crescer, e isso obviamente vai exigir inovação, exige novos produtos, exige nova forma de oferta e novos canais, e digitalização, que nós estamos trabalhando nisso. Mas eu gostaria também de enaltecer que, a despeito da questão da pandemia, nós vamos sofisticando o nosso modelo de precificação e, pela nossa massa crítica, nós conseguimos segmentar os efeitos da pandemia diferenciadamente, né? Então, desde modelos que capturam como as evoluções de isolamento se deram por local, por faixa de renda, isso tem já beneficiado os clientes de forma diferente, né? Obviamente que o mercado também já coloca um pouco isso no preço, acho que a gente consegue colocar no preço de uma forma um pouco mais refinada. Então, acho que isso ajuda, e por isso que o nosso ganho aí de sinistralidade em relação ao ano passado, mesmo não sendo tão baixo quanto do último TRI, e isso é natural, ainda foi de 11 pontos percentuais, o que é bastante relevante, né? Eu vou comentar mais à frente sobre perspectivas, mas também gostaria de ressaltar que os outros ramos, né, saúde e odonto aí crescendo duplo dígito, a 11%, patrimonial, apesar de todo o choque que as empresas tiveram, né, no empresarial aí praticamente andando de lado, com a dificuldade das empresas, né, apertando bastante o cinto para a contratação de seguro, a gente conseguiu expandir, inclusive no residencial, muito em função da oportunidade que ainda existe, né, e expandimos quase 8%. E no Vida nós expandimos bem menos, praticamente mantivemos. Isso aqui tem a ver com um mix, né? Porque basicamente foi muito impactado por viagem, por prestamista e por eventos de prazo curto, que são esses eventos que praticamente nós, com a pandemia, eles foram extintos, né? Não temos mais eventos, e são seguros de vida que cobrem, né, ocorrências durante eventos, né? Então, por exemplo, acidentes pessoais que acontecem em função de acidentes, né? Durante eventos, isso praticamente zerou a comercialização durante a pandemia, voltando aos poucos, mas muito aos poucos ainda, né? Com relação, no próximo slide, o slide 10, com relação ao índice combinado e a rentabilidade, obviamente nesse TRI, em relação ao TRI do ano passado, nós tivemos uma queda bastante relevante de 93,9 para 87,6. O principal fator foi sim a sinistralidade, mas também não podemos deixar de dizer que, mesmo com uma compressão grande no crescimento, ainda, né, e expandindo ainda abaixo de níveis históricos, nós conseguimos ainda tirar 0,8 pontos percentuais de DA mais DO, depois o Celso vai comentar isso em mais detalhe, e nós conseguimos aí ter uma redução expressiva, não que nós acreditemos que isso vai ser sempre assim, mas se nós olharmos num ponto de vista mais longo prazo, comparando os 9 meses dos últimos 5 anos, nós podemos ver que existe sim uma correlação, e nós falamos isso para o mercado, de que a performance operacional teria que compensar a queda estrutural de juros, em que pese que nós não acreditemos que vai ficar em torno de 88% o índice combinado, né? Podemos ver que já nos últimos 3 anos ficado abaixo de 95%, né? Foi 92 em 2018, foi um ano excelente, 94 em 2019 e 88 este ano, mas independente de pandemia, sim, já estaríamos abaixo de padrões dos anos anteriores, onde se rodava aí a 97, 96, 99, mas nós tínhamos taxas de juros de duplo dígito, o que já não é muito, no caso, estamos bem longe desse patamar, né? Então, isso para a gente é uma coisa muito consciente, como o Celso falou, a nossa precificação ela é integrada, ela depende da expectativa de juros, e isso as carteiras assumem sem do CDI, obviamente, o ganho da tesouraria adicional a isso é outra linha de resultado, não entra em carteiras. Nós precificamos esperando a taxa de juros aí que estão nas curvas de mercado. E o resultado em seguros, né? Nós tivemos um resultado em seguros, o melhor resultado em seguros dos últimos 6 anos, né, para um trimestre, atingindo aí 21% de ROI e 321 milhões, né? E no acumulado do ano nós já passamos de 1 bilhão, né? Atingindo 1 bilhão e 69 mil.
com um retorno sobre capital aí de quase 25%, né? 24,9%. Então, realmente tem sido um ano para resultado, um ano realmente muito acima do que a gente tem tido historicamente, um ano realmente muito positivo. Vou passar aqui a palavra para o Celso, para ele comentar um pouquinho sobre DA mais DO, a evolução que tivemos aí nos últimos anos. Muito obrigado. Aqui só para finalizar essa parte de produtividade, né, que a gente sempre vem colocando aqui, eu acho que é uma coisa importante e relevante para nós, até como o Picanço comentou, a gente mostra aqui que de 2015 para 2019, né, até para 2020, nós saímos de 20% de DA mais DO para 15,4%. Né? Esse ganho de produtividade que a gente demonstra aqui é importante porque isso nos dá muito mais competitividade e nos dá muito mais possibilidade de ter competitividade com lucratividade. Claro que nem toda a redução de DA e DO vira lucratividade, porque parte disso vira competitividade, mas em compensação, nós temos condição de ganhar mais produtividade no futuro com crescimento também, porque parte da nossa despesa administrativa nós temos ainda parte dela que é custo fixo, que a gente chama de custo estrutural. E com o nosso crescimento nos próximos anos, que nós investimos mais de R$1 bilhão em tecnologia e processo nos últimos 3, 4 anos, preparando a companhia para crescimento, eu acredito que nós ganharemos aí produtividade agora também. Além de reduzir o custo, nós ganharemos produtividade também com alavanca de crescimento. No slide ao lado, no gráfico ao lado, a gente demonstra aqui que a nossa despesa administrativa nominal, despesa administrativa e operacional, nominalmente, esse número não está valor presente, ele sai de 2,6 bi para 2,4 bi. E a inflação do período foi de 18,4%. Se nós trouxermos a valor presente, o ganho nominal, o ganho a valor presente dessa redução de despesa equivale a aproximadamente R$650 milhões anual. Isso vai nos propiciar maior competitividade para o futuro. E nós acreditamos que temos mais espaço para ganhar produtividade, inclusive com ganho agora de escala de crescimento de prêmio. Então, é isso que nós acreditamos, isso que nós estamos trabalhando para o futuro, e esse índice de DA e DO tende a ser menor no futuro com o crescimento de prêmio. Agora eu passo aqui a palavra para o Marcos Bolsão falar um pouquinho dos negócios financeiros e serviços. Bom dia. Falando um pouco sobre os negócios financeiros e serviços, né? Nós tivemos aí o terceiro trimestre, um trimestre de retomada, importante. Nós tivemos aí um ROAE que alcançou 17,9, 0,5 percentual melhor que o terceiro trimestre de 2019, impulsionado principalmente pelo retorno das operações de crédito e do consórcio. Com relação às evoluções de receitas, a gente tem aí o consórcio crescendo 27% e com um cenário de crescimento bastante sólido no terceiro trimestre, onde a gente intensificou várias implantações de modelagem e também de oferta do produto. Então, a gente está bastante satisfeito com o desempenho do produto no terceiro trimestre. Carro Fácil, nosso negócio de assinatura, uma startup também crescendo bem, as receitas aí por volta de 22%. Né? A gente comparando o ROAE dos 17,9% no terceiro trimestre e 19,9% no acumulado do ano. A abertura por receita, o nosso carro-chefe de receita, 60% das receitas, cartão e financiamento, que é a nossa principal carteira. Quando a gente vai para o próximo slide, slide 13, e observa a evolução de receitas financeiras no terceiro trimestre de 4,4%, no acumulado, voltando para os 2 dígitos aí, de 10 pontos percentuais no acumulado do ano. Uma carteira de crédito já aí acima de 8,5 bi,
bastante expressiva, boa parte dessa carteira concentrada nas operações a vencer do cartão de crédito, mas por volta aí de 2 bilhões de reais já em empréstimos e financiamentos gerando receitas financeiras, né? Total de cartões de crédito, cartão crescendo, como o Roberto adiantou lá na abertura, 16%, e totalizando aí 2,5 milhões de cartões aptos ao uso. Um crescimento importante também aqui no cartões ativos, e a primeira transação, aquela transação que a gente chama uma transação mais curta, de 30 dias, de 17%, mas já alcançando nas transações de 90 dias, que é uma medida mais comparável com o mercado, índices superiores a 60%, que são índices bastante desejáveis no mercado de cartão de crédito. No slide 14, onde nós falamos especificamente um pouco mais sobre a questão de inadimplência, a gente já percebe uma retomada. O nosso segundo trimestre foi um trimestre onde machucou mais, a gente sofreu mais o mercado como um todo e nós aqui também. A gente já percebe o terceiro trimestre melhor e já distanciando um pouco mais, inclusive, das curvas de mercado. E o índice de cobertura aí de 142% e um custo de risco de 44%. Foram essas informações aqui que a gente resolveu sublinhar e destacar aqui para vocês. E eu passo agora a palavra ao Isaac para falar do desempenho das aplicações financeiras. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Falando um pouquinho sobre o nosso desempenho, acho que foi um trimestre com um retorno de 1,3 em termos nominais, 245 do CDI. Queria destacar a contribuição positiva da nossa alocação em títulos vinculados à inflação, principalmente o IGPM. Além disso, também quero trazer como destaque a nossa carteira de ações, que deu uma performada interessante em relação ao índice Bovespa, além da nossa posição de crédito, que recuperou em relação à perda que teve no segundo TRI, teve uma volta relevante, tá? E, por fim, queria também chamar a atenção na alteração da composição da nossa carteira, tá? Com uma redução da parcela pós-fixada, com o aumento da posição pré-fixada, tá? Mantendo inalterada os demais indexadores. Tá? Do meu lado é isso, eu devolvo a bola para o Celso. Só aqui para a gente encerrar nossa apresentação, para a gente abrir para perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre a ESG. Em relação às nossas iniciativas de ESG, gostaria de lembrar que desde a última divulgação, nós passamos a divulgar trimestralmente o que temos feito na esfera ambiental, social e de governança, mostrando como essas iniciativas se alinham à estratégia de negócio da empresa, gerando impactos positivos para o meio ambiente, a sociedade e para o gerenciamento da Porto Seguro. Nesse sentido, na esfera ambiental, destacamos nesse trimestre o lançamento dos primeiros guinchos elétricos do Brasil. Já adquirimos 5 guinchos elétricos, sendo que o primeiro já está em operação desde setembro, e junto com os nossos carros elétricos, bicicletas e o uso de transporte público para atender os clientes de maneira mais sustentável, vai nos permitir continuar aprimorando nossas iniciativas de redução da emissão de CO2 no meio ambiente. Lançamos também um consórcio sustentável para aquisição de placas de energia solar para residências e empresas, com o objetivo de fomentar a mini geração de energia solar com benefícios ambientais e econômicos, já que as placas possibilitam uma redução de até 95% na conta de energia elétrica. No campo social, foram gerados os primeiros postos de trabalho temporários através do programa Meu Porto Seguro. Já temos mais de 2 mil pessoas recebendo uma renda mensal de R$ 1.500 pelo período de 3 meses, que estão sendo treinadas e capacitadas para que possam voltar ao mercado de trabalho com mais qualificação e independência. O programa já se encontra com inscrições encerradas, mas continuaremos com as contratações até atingir os 10 mil postos de trabalho temporários previstos para o programa. Bom, esses eram os aspectos operacionais, financeiros e de
ASG que gostaríamos de destacar em nossa apresentação. Agora vamos iniciar nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1 ou, alternativamente, as perguntas podem ser encaminhadas pela plataforma de webcast, ícone Pergunte ao Palestrante. A nossa primeira pergunta é do Sr. Tomás Cedo, do BTG Pactual. Por favor, Sr. Tomás, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos, né? Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de fazer duas perguntas, né? A primeira, como que vocês têm visto a recuperação na venda de veículos novos, né? E como que isso tem impactado aí a venda de seguros auto, né? E até tentando ter um pouco mais a perspectiva para o ano que vem, né? Claro que esse ano a gente teve uma queda, né? No acumulado a gente vai ter uma queda, mas para o ano que vem, se vocês acreditam que a gente pode ter uma recuperação um pouco mais forte por conta dessa base de comparação mais fraca, ou se ainda por conta do macro o mercado ele deve demorar um pouco mais para reagir, se puder ter um pouco da visão de vocês nesse assunto. E o segundo ponto, né, é sobre a venda de consórcios, né? Eu queria entender um pouquinho mais o quanto que dessa performance aqui de crescimento anual, né, 27% no ano, o quanto que é de vendas novas e o quanto que é de reconhecimento assim de estoque de vendas passadas, né? Se a gente pode esperar que para os próximos trimestres o consórcio vai continuar nesse mesmo ritmo, ou se tem algum efeito ali que foi mais one-off nesse trimestre. Obrigado. Oi, Tomás, é Marcelo Picanço falando. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder a primeira pergunta aqui sobre a questão da retomada de veículos novos, né, e as perspectivas que a gente tem para isso. Bom, a retomada agora está, se pegar o número de setembro, né, está em torno de 9%, 10%, então tem uma retomada até razoável. A gente vê que tem um represamento, né, e a gente está otimista para isso para frente, né, porque primeiro tem um fenômeno represamento, tem esse fenômeno base, como você está falando, de certa forma. Então, a gente acha que para frente isso volta. A gente acredita também que tem no primeiro momento, acho que teve uma contração de crédito, que a gente acha que vai liberar um pouco mais para frente também, e o mercado depende da questão de crédito. Acho que isso não vai ser uma grande questão. Acho que os balanços dos bancos estão mostrando a qualidade do crédito e a questão das provisões também. Então, acho que isso não vai ser um problema de linha. Então, a gente acredita, sim, que a retomada vai ser maior. Isso vai ajudar, sim, o mercado de seguro alto, tá? Tem um represamento aí que vai voltar, talvez volte até acima do que normalmente a gente esperaria, porque muitas pessoas estão esperando realmente ter uma visibilidade maior aí de circulação, que em algum momento vai voltar mais fortemente para ir comprar e trocar os seus carros, né? E com isso a diminuição da idade média faz com que aumente a penetração de seguro, tá? Então, esse fenômeno até já aconteceu, já começou a acontecer, e a gente acha que ele vai se intensificar, especialmente no início do ano que vem. Agora eu vou passar para o Loução para ele falar aqui um pouco da parte de consórcio. Falando exclusivamente aqui sobre a questão do consórcio, nós tivemos uma antecipação de um programa que a gente faz, que a gente chama aqui, onde nós paramos toda a nossa força comercial para dar um foco especial de venda no consórcio, com o objetivo até de atrair novos vendedores e estimular os nossos corretores a experimentar a venda do consórcio. Isso foi, o ano passado aconteceu em outubro, e este ano aconteceu em maio. Então, isso explica um pouco dessa diferença. Mas eu gostaria de complementar essa resposta, dizendo que, independente dessa questão, nós estamos aqui reformulando toda a aplicação do produto, desde a simplificação do processo de venda. O que seria uma simplificação, né? Todo o formulário onde o cliente cadastra e submete um consórcio, até a forma de pagamento. Nós vamos ser o primeiro consórcio a aceitar cartão de crédito como pagamento
total, não só da primeira parcela, como alguns players já fazem, mas também em definitivo. Um cliente vai poder pagar um consórcio da Porto Seguro em cartão de crédito durante todo o processo dele. Além de uma oferta digital muito mais agressiva e presente em redes sociais. Então a gente acredita, né, que os crescimentos de venda de 2 dígitos que nós estamos tendo, tanto em cotas e também com volume de crédito liberado, é um patamar que é um novo patamar que nós esperamos para o consórcio de agora em diante. Não dos 27% que a gente teve aí, sim, esse descasamento da ação, mas um crescimento mais forte do que a gente via no passado. Perfeito, super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta é da senhora Mariana Tadeu, do Banco BS. Por favor, senhora Mariana, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Tenho 2 perguntas. A primeira é em relação à sinistralidade, né? No segmento de automóvel e saúde, a gente ainda vê algum impacto positivo das restrições de mobilidade. Como que a sinistralidade nesses 2 segmentos vem se comportando agora no 4º trimestre? Vocês têm alguma expectativa de quando isso pode voltar para um patamar mais normalizado? E a minha segunda pergunta é em relação a possível mudança na regra de solvência para seguradoras. Algumas 2 semanas a SUSEP colocou uma audiência pública em relação a isso. Vocês têm alguma estimativa de qual poderia ser o impacto da Porto? Obrigada. Oi, Mariana, Marcelo Picança. Eu vou comentar a primeira, o Celso vai responder a segunda, tá? Olha, sobre a sinistralidade do automóvel, né, a questão de voltar para patamares, como a gente está vendo isso, tem uma resposta um pouquinho mais complexa sobre isso, né? Bom, acho que o primeiro aspecto, a gente tem aqui uma pandemia, né, um isolamento social, é um primeiro aspecto que é muito comentado, mas a gente tem também uma questão de mudança, talvez um pouco mais silenciosa de hábitos de mobilidade, né, que vem junto um pouco acelerado, então pessoas fazendo então a gente acredita que, bom, primeiro, a gente acha que esse processo vai ser um pouco mais lento então, não acredita que isso vai ser transferido imediatamente para preço, porque as companhias, em geral, não sabem, né, o processo e quando isso vai retomar, ninguém sabe, né? Então, como a gente precifica sempre 12 meses à frente, precificar acreditando que o que nós temos hoje é representativo do que teremos nos próximos 12 meses será um erro, mas, por outro lado, também precificar acreditando que o pré-pandemia será exatamente, o pós-pandemia será exatamente igual ao pré-pandemia, nós também acreditamos que não será o caso. Então, a gente vai ter alguma coisa entre o que temos hoje e esse processo de ajuste ele é mais longo porque a gente precisa trabalhar essa precificação de forma muito segmentada e muito sofisticada. O que a gente acredita é que ainda por um tempo razoável a gente terá esse bônus, pelo menos por mais, talvez um tri ou um semestre, um certo bônus, né, um certo em função, quando eu falo esse bônus, essa folga, porque ela existe ainda em função da velocidade com qual o isolamento vai sumindo e isso vai sendo passado por preço. Tá? Difícil dizer toda a dinâmica competitiva, isso pode ser alterado em função de algumas iniciativas, mas a gente não acredita que a competição vai assumir um novo patamar de preço no meio de uma pandemia para depois ter que tentar reajustar o consumidor em 20%, 25%, 30% na volta e isso ser insustentável a praticar esse tipo de coisa, o que danificaria as rentabilidades por muitos anos. Então, a gente acredita que esse processo ainda de trabalhar com uma certa sinistralidade abaixo do histórico acontecerá ainda por algum tempo, talvez entre o primeiro e o segundo tri do ano que vem seja um pouco mais ajustado, e obviamente depende muito do cenário de mobilidade. E também dizer que o cenário de mobilidade num país continental como o Brasil, com tantas diferenças de renda, ele será diferente, né? Nós temos muita presença em grandes cidades, em clientes de renda maior, o padrão de mobilidade é distinto, então a gente está estudando isso com bastante profundidade e precificando de acordo. Então, não diria que o impacto será igual em todas as companhias. Tá? Então, isso é medição nossa, nós temos vários carros monitorados e a gente sabe o perfil, como ele se alterou em termos de mobilidade
durante a pandemia ele não foi linear, não foi igual. Então, eu acredito que a gente vai ter aí um bom resultado ainda por um bom tempo em função dessas características da nossa carteira, né, e da dinâmica também desse ajuste de mobilidade ao longo do tempo. Eu vou passar agora a palavra para o Celso para ele responder sobre a questão do impacto na solvência. Ô, Mariana, obrigado pela pergunta. Eu não tenho ainda uma resposta exata para te dar, não, porque nós estamos ainda calculando esse impacto. Provavelmente o impacto para nós vai ser positivo, provavelmente, porque ele é bem complexo, mas ele depende muito de ter algumas análises cruzadas para fazer sobre outros riscos, volatilidade e tal. Então, o nosso pessoal atuarial, a gente está com um grupo de trabalho aqui estudando a minuta, mas a perspectiva é de uma redução na necessidade de capital. Então, qual é o impacto disso a gente ainda não sabe. Eu acho que mais alguns dias a gente deve ter esses números esses números estimados. Então, a gente acredita que vai ter um impacto positivo, né? Salvo alguma surpresa que a gente encontre na norma. Então, a gente está estudando a norma profundamente para a gente fazer todos os cálculos, porque para nós a gente tem muitas carteiras, muitos negócios, então a gente está fazendo uma análise contextual. A gente acredita que mais alguns dias a gente vai ter esses números mais detalhados, tá bom? A gente, tendo esses números, a gente depois passa para vocês. Ótimo, obrigada. Nossa próxima pergunta é via webcast do senhor Alexandre Mazuda, do SFA Investimentos. Vocês podem comentar mais sobre as iniciativas da Porto para aumentar a penetração do seguro alto? Bom, vou primeiro... bom dia, Alexandre. Vou começar pelas iniciativas de aumentar a penetração de alto. Marcelo Picanso. Boa, excelente pergunta. A gente, de fato, começar falando que para o nosso crescimento é crítico aumentar a penetração de alto na frota, né? Assim, a gente tem um market share bastante relevante, né, para um player, e a gente olha em vários países, 27%, 28% de market share, beirando 30% em determinados momentos, isso é bastante relevante, então a gente precisa expandir mercado e para isso precisa de inclusão securitária. Então nós estamos trabalhando iniciativas de produtos mais acessíveis, de ofertas mais digitalizadas, de uma comunicação mais fácil, né? E trabalhando isso em parceria também com nossos canais, nossos corretores. A gente acredita realmente que precisamos inovar aí para dar acesso a isso. Preço é uma questão, sim, então trabalhar também com toda a cadeia, desde a cadeia de sinistro, peças e tudo mais, para baixar esse custo, ele é importante. Trabalhar a parte de coberturas é importante, mas não somente isso. Tem uma parte de oferta, uma parte de embalagem de um produto que ainda é mal compreendido por uma boa parte da população. Nós fizemos pesquisas proprietárias sobre isso, qualitativas e quantitativas, e para a gente tem trabalhado desde frentes de produtos, frentes de canais, parcerias, frentes de comunicação também, tá? E aí, em breve, devemos ter novidades sobre esse assunto. Nossa próxima pergunta é do Sr. Guilherme Grespan, do JP Morgan. Por favor, Sr. Guilherme, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por abrir para a pergunta. Minha dúvida na parte do segmento financeiro, a gente viu uma queda aqui significativa do NPL, e a gente sabe que o número do sistema é um pouco poluído pela quantidade de negociações que a gente teve, né? Então, o NPL está quase uma métrica irrelevante da gente se ver para alguns bancos, dado a quantidade de negociação. Minha dúvida é mais do lado de vocês, dado o perfil do cliente, não ficou claro, na verdade, como que foi a atividade de negociação de vocês. Essa métrica de NPL, vocês acreditam que já é válida como um indicador do que deve ser o tamanho do problema pela frente? Ou, se não for, se puder dividir algum número com relação à quantidade de negociação, quanto ainda tem
de clientes negociados na carteira, esse tipo de informação iria ajudar. E aí o segundo ponto, ainda relacionado a isso, a gente vê uma queda de provisão já também do lado do segmento financeiro. Se vocês acreditam que esse novo nível, que já é um pouco menor do que o TRI anterior, pode ser já o novo normal de se esperar daqui para frente. Obrigado. Oi, Guilherme, obrigado pela pergunta. Loução respondendo, tá? A nossa carteira de renegociação, ela foi mais focada no financiamento de veículos, tá? Onde é uma carteira menor para a gente, importante, mas menor. Chegou mais ou menos a uns 17%, 18%. A gente está com uma inadimplência um pouco maior nessa carteira renegociada, mas menor do que os nossos cenários de estresse, tá? Então, eu te diria que, em que pese que a gente não tenha nenhuma surpresa para futuro de segunda onda ou alguma coisa que a gente desconhece, algo que a gente passou no início ali, abril, março, abril foi um mês mais chato, maio, a gente percebe que nós tivemos mais pessoas se protegendo e pedindo postergamento do que necessariamente não podendo pagar, e essas pessoas voltaram a pagar os seus financiamentos de veículo. Quando eu desconsidero o que já venceu e que está em dia, eu tenho poucos contratos ainda para vencer a primeira parcela, onde eu dei lá 60 ou 90 dias para o primeiro vencimento, e isso representa aí mais ou menos uns 20% de tudo que eu renegociei. Então eu te diria que isso para mim eu estou confortável e eu vejo esses números que eu mostro aqui comparado com o mercado, números que são reais e a gente pode se balizar sim. Tem um indicador que eu gosto muito, que é o over 30 safrado, que eu faço questão de acompanhar essas renegociações, esses postergamentos, como se fosse uma safra nova. Eu acompanho com as safras de vendas atuais, né? Eu já estou praticamente com uma inadimplência melhor do que quando eu entrei a crise na visão safrada para as contas novas, e na visão da renegociação um pouco maior, mas abaixo do que eu esperava num cenário realista. Então eu estou confortável com a parte do CDC. Falando em cartão de crédito, nós tivemos, obviamente, onde a minha carteira é maior, a preocupação é maior, eu tive um pico de parcelamento de fatura, não tinha postergação de vencimento de faturas, né? Nós não demos a possibilidade para o cliente deixar de pagar a parcela do cartão um mês e pagar no outro. Mas nós oferecemos, sim, de maneira preventiva, até para aqueles clientes que os nossos modelos de risco apontavam uma maior probabilidade de atraso, nós oferecemos, sim, o parcelamento de fatura. E chegamos a ter um pico de carteira de saldo parcelado no mês de junho, e eu já retomei 30% a menos disso agora em setembro. Então você vê que os clientes estão pagando o parcelamento e estão voltando a usar. E teve um efeito em especial na pandemia, que atividades de uso do cartão, a gente sabe, né, o mercado todo caiu a utilização do cartão, e as atividades de transações a gente acompanha aqui, a gente é muito chato com modelos estatísticos, então a gente acompanha a probabilidade de default até baseado no tipo de transação que o cliente faz, né? Um cliente que usa muito para lazer, eletrodoméstico, é diferente do cliente que usa de uma maneira regular para farmácia, supermercado e combustível, né? Então, quando a gente olha esses modelos em separado, a gente percebe sim que a inadimplência também está controlada no cartão de crédito, o que gera talvez uma preocupação nossa adicional, que são nas receitas financeiras, né? Uma inadimplência é importante no cartão de crédito. A minha preocupação aqui é até na questão de receita financeira, porque meu índice de pagamento de fatura full, clientes pagando 100% da fatura, aumentou e está num nível superior a antes da pandemia. É um pouco de uma atenção aqui que eu estou neste momento com receitas financeiras, tá? Espero ter respondido aí a tua pergunta. Super claro, obrigado. A nossa próxima pergunta é via webcast do Sr. Pedro Gonzaga, do Pacífico Gestão de Recursos. Bom dia e parabéns pelo bom resultado.
Vocês poderiam atualizar quanto do excesso de capital está em imóveis? Do saldo, uma parte dele pode ser alvo de uma distribuição extraordinária ou a empresa ainda pode precisar manter a liquidez tão alta por apetite a risco ou oportunidade de M&A? Desculpa. Obrigado. Ô, Pedro, bom dia. Obrigado pela pergunta. Pedro, nós estamos nos últimos 3, 4 anos com uma redução de imobilizado bastante forte. Nós já vendemos mais de 300 milhões de reais de imobilizado, reduzindo nossa quantidade de casas também, de imóveis. Eu acho que e temos ainda alguns imóveis à venda no nosso balanço. A quantidade, a relação ativo e imobilizado hoje é bem menor do que era no passado. A gente está montando esse gráfico para mostrar para vocês futuramente. Então, essa é uma política que a gente vem trabalhando nos últimos 4 anos. Com relação à nossa margem de solvência, a gente tem sim o nosso apetite de capital interno, então a gente está bastante satisfeito com a nossa geração de caixa esse ano. Foi um ano bastante difícil no começo de abril. A gente tem bastante apetite de crescimento nas financeiras, cartão de crédito, CDC. Não deixamos de crescer por causa disso. Então, esse nosso robustez em crédito nos permite manter esse crescimento nessas linhas de negócio, porque a gente depende menos de captação ou dessas crises de captação, de liquidez que o mercado financeiro tem. Então, isso nos permite crescer nessas linhas de negócio que é estratégica para nós. Então, esse excesso de capital para nós é estratégico. Nós temos muitos projetos internos para investir, independente da área de M&A. Mas, na área de M&A, sim, nós temos vários projetos também em andamento e sim, nós temos apetite em 2021 para fazer muita coisa nesta área, tanto internamente como externamente. Então, nós estamos buscando bastante oportunidade, claro, sempre num custo-benefício muito bom. Com relação a dividendos, a gente tem e deve manter a nossa prática. Eu sempre lembro que não é política, mas é uma prática de distribuição de 50% de dividendos. Não temos nenhuma perspectiva, a princípio, de pagar nenhum adicional nesse momento. Nós antecipamos o pagamento de dividendos agora em agosto, que estava previsto para a gente pagar o complemento até dezembro, justamente porque o nosso resultado, como a gente está mostrando aqui, foi acima um pouco do que nós esperamos. Nossa geração de caixa também foi muito acima do que a gente esperou. Então, a gente antecipou o nosso complemento de dividendos que a gente tinha colocado para os senhores até dezembro, nós pagamos agora em agosto. Então, nós pagamos esse ano 50% de dividendos e provavelmente nós manteremos essa prática para este ano também. Então, era isso que eu queria colocar para você. Ok, Pedro? Obrigado. Nossa próxima pergunta, também via webcast, é do Sr. Maurício Ramani, do Rich Capital. Bom dia. Podem comentar a expectativa de crescimento no segmento saúde e oferta de novos formatos de seguro nesse segmento? Obrigado. Sim. Maurício, é o Marcelo Picanso falando. Sim, nós temos uma expectativa de crescer bem mais forte em o duplo dígito em saúde, como nós temos feito mais recentemente, mas até acelerar, em função basicamente de foco maior no PME, né? Que era um negócio que a gente passou muitos anos com um foco maior no empresarial, que é um mercado mais disputado e com crescimento menor do que o mercado de PME. Então, nós melhoramos nossa oferta no PME, diminuímos o número mínimo de vidas para 3 vidas. Então, isso aumentou muito aí a nossa capilaridade para atender, porque o nosso corretor, né, nossos parceiros já pediam isso há algum tempo e nós atendemos. Então, melhoramos isso, fizemos vários lançamentos de produtos e ofertas relacionadas. E estamos também investindo em produtos alternativos, como o Cuida, que foi lançado há cerca de um pouco mais de um mês, que é um serviço, na verdade, não é um plano de saúde, é um serviço de acesso
a consultas e exames, mas que aumenta a visibilidade da Porto Seguro neste segmento atrelado à saúde. Nós temos visão de que é necessário inovar nesse segmento. Apenas 25% da população brasileira é atendida por planos de saúde complementares. A gente precisa facilitar esse acesso, racionalizar o uso, digitalizar a jornada, e nós estamos fazendo investimentos importantes nisso, né? Inclusive com parcerias internacionais, para que isso seja conseguido da forma mais sofisticada, de excelência e na velocidade necessária. Então, saúde para a gente passa a ser assim, um segmento foco, né, importante, mas dentro de uma estratégia assim, focada. Nós não estamos falando aqui ainda de ter um foco regional aí, São Paulo, um pouco de Sudeste, e estamos falando também de foco em empresas, né, de diferentes tamanhos, especialmente empresas menores, né, mas também foco empresarial e PME, mas não estamos falando aqui ainda de atuação individual. Mas sim, o saúde para a gente é um ramo que a gente está assim, focando numa expansão vigorosa. Não havendo mais perguntas, gostaria agora de passar a palavra para a companhia para suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer a todos pela participação na nossa teleconferência de resultados. Também agradecer ao em especial pelas perguntas, pelo conteúdo das perguntas, pelas contribuições e pelo interesse na Porto Seguro. Gostaria também de reforçar que, se tiverem dúvidas adicionais, sintam-se à vontade para visitar a seção de Relações com Investidores em nosso website www.portoseguro.com.br. Ou, se for o caso, podem entrar em contato diretamente com a nossa equipe de Relação com Investidores. Mais uma vez, muito obrigado. A teleconferência da Porto Seguro está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.